eu sou a Samantha. Para quem não me conhece, eu sou brasileira, moro no Japão e sou professora de japonês. Hoje eu vim aqui para contar para vocês um pouco da minha história. Como que eu vim parar no Japão, como que eu aprendi o japonês e como que eu virei a professora de japonês. Então, vem comigo. Bom, primeiro, como que eu vim parar no Japão? Muitas pessoas que me vê hoje ensinando japonês pensam que eu sou japonesa ou que eu nasci no Japão, mas não. Eu sou brasileira, quarta geração, eu sou Yonsei e eu nasci no Brasil. Eu nasci no Brasil e quando eu tinha 8 anos de idade, eu vim para o Japão. Foi a minha primeira vez de vir para o Japão, né? Com 8 anos de idade, com os meus pais e com a minha irmã. Eu vim sem saber nada mesmo. Eu não sabia ler o hiragana, o katakana, eu não sabia dizer nenhum bom dia em japonês, então eu vim com 0 de japonês. Aí sobre a adaptação na escola japonesa e como que eu aprendi o japonês, né? Eu acho que ainda hoje em dia tem muitas crianças que vêm para o Japão da mesma forma que eu vim, com os pais, e entram direto na escola japonesa, né? E que foi o meu caso também. Eu entrei direto na escola japonesa. Eu lembro que eu entrei na Sanensei, Shougaku Sanensei, no terceiro ano do Shougaku, né? Sem saber nada mesmo. E na época, como eu morei numa região que tinha bastante estrangeiros, brasileiros, peruanos também, tinha uma salinha separada. Então, eu ia para a escola, eu tinha a sala de aula, né, junto com os meus colegas, mas tinha algumas aulas, não todas, algumas aulas durante o dia que eu saía dessa sala e ia para uma sala especial, uma sala separada, aonde tinha uma professora japonesa que falava mais ou menos o português. Então lá a gente juntava, né, as crianças estrangeiras para estudar um pouco mais a língua, o idioma japonês. E foi assim que no começo eu fui me adaptando, né? Eu não lembro exatamente qual foi o método, como que eu aprendi, mas foi meio que na marra, né, aprender a língua japonesa. Eu entrei no finalzinho da terceira série, do terceiro ano, e eu acho que quando eu estava no quinto, na quinta série, eu já mais ou menos conseguia me comunicar com os amiguinhos, né? E também, assim, acompanhar a aula sem precisar ir nessa sala de aula especial. Então, acho que eu levei 1 ano e pouco mais ou menos para conseguir mais ou menos essa base de japonês, né? Mas mesmo assim, eu tinha bastante dificuldade na parte dos kanjis, que é difícil mesmo, né? Então, assim, eu tinha dificuldade na parte da leitura, mas isso com o tempo eu fui conseguindo acompanhar o nível dos meus colegas. Aí com o tempo eu fui conseguindo fazer amizade com os japoneses, né? Tanto que desde a minha infância até hoje eu só tenho, assim, a maioria dos meus amigos são japoneses. As minhas amigas são todas japonesas, né? Então eu convivi muito, assim, entre os japoneses. Tanto que teve uma época, eu acho que eu tava no Chugaku ou Koukou. Aqui no Japão tem o Shougaku, que são 6 anos, né? Shougaku, tem o Chugaku, que são 3 anos. Até aqui é o ensino fundamental, né? Aí depois vai para o Koukou, que são mais 3 anos. Acho que seria o 2º grau no Brasil. Acho que é mais ou menos assim. Então, nessa época que eu tava no Chugaku e o Koukou, eu quase não falava o português, né? Eu acho que isso acontece com muitas crianças aqui no Japão, que a gente começa a criar algo como um tipo de vergonha, né? De falar o português na frente dos amiguinhos japoneses, né? Então eu perdi, assim, o costume. Eu não queria, na verdade, eu não queria falar o português. Então teve um tempão que eu fiquei sem falar o português. Eu queria só falar o japonês, mesmo em casa, né? Eu me arrependo um pouco disso, porque com esse tempo que eu fiquei sem falar o português, eu perdi muito, né, o meu português. O meu português
Quando eu tive que começar a falar de novo, né, eu tive muita dificuldade. Hoje em dia eu já consigo assim falar um pouco melhor. Não é perfeito, o meu português não é perfeito, mas eu consegui melhorar bastante, né? Porque teve essa época de eu não falar e eu acabei perdendo. Aí terminando o COU, que acho que é o segundo grau do Brasil, eu escolhi entrar numa faculdade japonesa, né? Nisso eu mudei para Aichi, eu me mudei para Aichi, eu fiquei uns 8 anos por lá, né? Eu fui para a faculdade de 4 anos, e eu estudei pedagogia na faculdade, porque na época eu queria virar professora do Shōgaku, que eu acho que foi eu tinha uma visão de que os professores do Shōgaku foram as pessoas assim importantes na minha vida de estudante, né? Na minha infância, foi as pessoas que me apoiaram a eu conseguir aprender o japonês, para eu me adaptar na escola japonesa. Então eu tinha essa visão, né? Então eu queria muito virar professora de japonês, não, professora de escola, né? Do Shōgaku. Por isso que eu escolhi estudar pedagogia, e eu me formei nessa faculdade. Só que depois de que eu me formei, eu escolhi primeiro trabalhar numa empreiteira que no caso não contratava estrangeiros, eram só japoneses, mas eu virei tantoja, eu trabalhava lá como tantoja de japoneses, né? Eu escolhi esse tipo de trabalho para fazer depois dos meus estudos. Eu escolhi esse tipo de trabalho porque eu gostei muito das pessoas que trabalhavam lá nessa empresa. Então, eu me apaixonei, né? Era uma empresa, assim, com muita... Como é que eu posso dizer? Com muita energia, né? Então, eu gostava muito das pessoas que trabalhavam lá. Por isso que eu escolhi essa empresa para me trabalhar. Esse foi o meu primeiro trabalho. Aí, depois de um tempo que acho que foi em 2019, por aí, que teve uma vez que eu fui para o Brasil, né? Eu fui para o Brasil com minha família, com minha mãe, né, no caso. E lá eu tive, assim, tempo para pensar na vida. Eu me afastei um pouco do trabalho, né? Então, eu tive tempo, assim, para pensar um pouco, assim, na vida, né? E chegando lá no Brasil, eu comecei a enxergar as coisas de uma forma, assim, diferente, né? Teve aquela época que eu não queria mais falar o português, mas eu comecei a enxergar isso como uma coisa mottainai, né? Eu fiz uma coisa mottainai, eu me arrependi e eu achei que eu poderia começar a trabalhar como tradutora. Eu pensei nessa possibilidade de eu começar a trabalhar como tradutora, e já que eu queria, né, virar professora, por que não professora de japonês? Foi aí que eu fui começando a ter esse tipo de pensamento. Voltando para o Japão, primeiro eu comecei a colocar anúncios no Facebook. Aí, tipo assim, eu vou me meter a cara, se alguém me chamar, eu vou tentar, né? Eu, não tinha nada, eu não sabia como conseguir clientes, eu não sabia como começar, mas eu fui meio que de cara mesmo. E aí que começou a minha jornada de tradutora e depois professora de japonês. No começo, quando eu comecei a dar aulas, eu dava aula presencial, né? Eu ia na casa do aluno, a gente marcava num local assim público, né? Num café, numa biblioteca, e eu dava aulas presenciais. Aí só depois do Covid, né, da pandemia, que eu comecei a dar aulas online. Aí que eu fui criando esse formato que eu tenho hoje de dar aulas, né? Hoje em dia eu faço tudo online. E foi assim que tudo começou, né? Hoje eu moro em Osaka, eu sou casada e tenho 2 filhas. E eu continuo dando as aulas online, eu tenho curso para o JLPT. Inclusive, eu passei no JLPT no N1 também. Aí eu tenho curso para o JLPT. Eu tenho uma comunidade,
de praticar japonês todos os dias e eu estou amando ser professora de japonês. Eu acho que esse era o trabalho, né, o tipo de trabalho que eu queria fazer e eu consegui encontrar, né? Eu estou muito feliz por isso. Eu amo meu trabalho, eu amo os meus alunos e eu quero daqui para frente também conseguir cada vez mais ajudar mais pessoas, né? A conseguir ensinar não só o idioma, mas a cultura desse país, né? Os lados maravilhosos desse país para mais pessoas, não só pessoas que vivem no Japão, mas para pessoas que vivem no Brasil, para as pessoas que gostam da cultura japonesa. Então, para quem não me segue ainda, deixa seu like aqui e me segue. Então, até o próximo vídeo. Tchau!